A região norte do país já atingiu o pico da seca. Os pecuaristas precisam estar atentos para cumprir o planejamento do período de transição e garantir as exigências nutricionais do rebanho, controlando custos. Vamos saber como esses processos funcionam na prática. Isso mesmo, Márcia. Vamos agora lá para Redenção, no Pará, conversar aqui com o Mário Rodrigues. Mário, bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, cara. A gente que agradece aqui pela sua participação. E, Mário, o tema da nossa conversa aqui hoje é para a gente falar um pouco aí sobre a suplementação, a estratégia que o pecuarista ele deve criar agora na fase de transição que a gente entra aí da seca para as águas. A gente sabe que quando a gente fala em pecuária no Brasil, a nossa pecuária ela tem aí uma boa porcentagem que é a pasto, então o produtor ele precisa pensar na pastagem, que é algo fundamental aí na alimentação do dia a dia dos animais. Quais são as dicas que você deixa aí para esse pecuarista que está nos assistindo? Exatamente, Cairo. Hoje, a base de produção animal no Brasil, falando em pecuária de corte, né, é em torno de 90% a pasto ou até um pouco mais em algumas regiões. Aqui no Pará, a gente segue esse padrão, né? Então, praticamente a nossa produção é a pasto. Um ou outro pecuarista tem um confinamento ou um semi como uma estratégia, né, do negócio. Então, assim, a gente sabe hoje que a gente está no pico da seca, né? Aqui para nós, pelo menos nós estamos no pico da seca. Então, a gente está na curva de baixo do nível de proteína das pastagens, né? E esse é um gargalo muito que acaba atrapalhando a produtividade aqui para nós, né? Porque como a nossa base a alimentação é a forrageira e essa forrageira perde qualidade nutricional, a gente tem um impacto bastante grande na resposta dos animais quanto a desempenhos zootécnicos, né? E essa é uma estratégia que não adianta o produtor pensar em cima da hora, né? Entrou ali a seca, entrou a época das águas, agora que eu vou criar essa estratégia. Essa estratégia ela precisa ser criada com antecedência, não é verdade? Exatamente, Caio. Na verdade, os clientes que a gente atende mais próximo, nós trabalhamos com um protocolo nutricional, na verdade, onde nós temos uma suplementação distinta da transição de seca para águas, durante as águas, na transição das águas para seca e durante a seca também, né? Porque a gente sabe que o pasto ele modifica diariamente, mas a gente entende que se a gente trabalhando com essas quatro grandes estações do ano aí, a gente consegue errar o mínimo possível, né? Falando em diretrizes nutricionais para bovinos de corte a pasto, né? E quais que são os benefícios para esse rebanho, para a engorda desses animais, quando o produtor ele usa uma suplementação adequada para cada fase aí do ano? Pensando na característica zootécnica, a gente atende ao que o animal requer para aquela situação, né? Então, pensando em animal, a gente consegue atender a exigência nutricional e pensando agora no que mais importa, acredito eu, que é a questão financeira do negócio, a gente consegue ter uma diretriz mais assertiva, diminuindo assim o custo por cabeça dia, quando a gente direciona para uma suplementação mais adequada de acordo com a estação do ano. E Mário, você tem algum exemplo aí de resultados de sucesso que nós já tivemos aí nos últimos anos de fazendas que criaram esse protocolo e que seguiram toda essa estratégia nutricional aí e tiveram bons resultados? Olha, nós temos exemplo aqui de clientes que trabalhavam com a mesma suplementação ao longo do ano, né? Sem trocar a suplementação de seca para águas ou água para seca. E aí nós começamos a direcionar alguns produtos chaves para a gente conseguir suprir as deficiências do pasto. Por quê? A partir do final de setembro, início de outubro, começam as chuvas aqui no Pará. E o que vai acontecer? A gente vai ter uma deficiência energética, né? Porque as pastagens têm boa quantidade de proteína, porém, ela tem muita água, consequentemente, ela tem menos energia. Então, a gente lança a mão de uma estratégia de um produto que a Tortuga lançou recentemente, chama Fosbov Plus. Ele é um mineral adensado, né? Que ele vem com aditivo da salinomicina e todos os minerais da forma orgânica. E com isso, a gente consegue suplementar os animais, entregar o requerimento mineral deles e nós conseguimos também dar um aporte energético em função da presença de grãos nesse produto. E o grande tchan desse tipo de tecnologia, vamos dizer assim, o grande pulo do gato, é a questão do aditivo. Nós optamos por trabalhar com a salino, por quê? Porque a salino não restringe o consumo em situação de pasta, né? Diferente de outros ionófilos aí que a gente conhece no mercado, que eles têm sim uma retração no consumo. Então, nós optamos por trabalhar com todos os minerais na forma orgânica, um cromo orgânico que auxilia muito, porque geralmente essa entrada de águas elas vêm junto com algum manejo. Esse manejo a gente sabe que aumenta o cortisol na corrente sanguínea desses animais e o cromo
orgânico que nós trabalhamos na Tortuga, ele faz com que essa concentração de cortisol na corrente sanguínea diminua. E aí, assim, a gente consegue ter um melhor aproveitamento da pastagem, um melhor aproveitamento do produto e uma melhor resposta do animal em função do aditivo salinomicina. E o produtor não pode esquecer do investimento que ele precisa fazer no manejo da pastagem, que aí sim, um bom manejo de pastagem, uma boa estratégia nutricional com suplementação, aí sim o rebanho vai dar o resultado esperado, certo? Exatamente, cara, exatamente. Assim, é fundamental que o pecuarista ele entenda que na verdade, todo pecuarista deve entender que ele não cria animal, ele planta capim. A colheitadeira que nós temos se chama bovino, né? Então, enquanto o pecuarista não entender que nós produzimos capim e a nossa colheitadeira é o animal, a gente não vai conseguir ter sucesso na pecuária. E para o produtor que tiver alguma dúvida aí e quiser criar esse protocolo, como você citou aí, o protocolo nutricional adequado para todas as épocas do ano, ele pode entrar em contato aí com o time da Tortuga, o time da DSM que está espalhado aí por todo o Brasil. Exatamente. E falando aqui da nossa região do sul do Pará, hoje nós temos uma equipe aí de 6 integrantes, fora eu como supervisor e o Maico Batista como técnico pela região. Nós temos aí 6 pessoas espalhadas em Santana, Conceição, aqui em Redenção. Então, o que precisar, nós estamos à disposição. Mário, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Obrigado aí por todas essas dicas. Eu que agradeço o convite, Caio, e desejo aí um ótimo dia para todo mundo que está nos assistindo aqui.